Olha que pergunta interessante que me fizeram. Por isso eu resolvi até gravar um vídeo para vocês. João, existe algum público que sejam as melhores revisões da vida toda? Tem algum público específico? A gente sabe que cabe revisão da vida toda para aposentadoria por tempo de contribuição, especial por idade, pensão por morte, benefício por incapacidade. Então cabe para muitos públicos. Os requisitos da revisão da vida toda são: o seu benefício não pode ter mais de 10 anos, o primeiro recebimento do INSS, tem que ter menos de 10 anos o primeiro recebimento do INSS. Por que eu estou frisando isso? Porque a aposentadoria ela pode ser, por exemplo, de janeiro, mas o primeiro pagamento ter sido efetivado no mês de março, abril, maio, junho. Quando começa a contar o prazo, primeiro pagamento do INSS. Então você ganha um tempinho aí do prazo. Segundo ponto, que as maiores contribuições sejam anteriores a julho de 94, que é o início do Plano Real. Por isso, sempre é importante fazer o cálculo, a documentação para isso, a comprovação é extremamente importante, a análise deve ser minuciosa. Terceiro, se aposentou após a reforma da Previdência, ou seja, após 13 de novembro de 2019, pode caber RVT para você, desde que você já tinha direito adquirido, ou seja, antes de 13 de novembro de 2019 você já tinha condições da aposentadoria. Seu José já tinha 35 anos, por exemplo. Dona Maria já tinha 60 anos de idade com 15 de contribuição nessa data. Se o requisito foi cumprido depois dessa data, não cabe revisão da aposentadoria, né? Revisão da vida toda para essa pessoa, na aposentadoria dela. Mas agora que a gente falou um pouquinho sobre isso, qual seria o melhor público? As melhores revisões da vida toda. Sabemos que é uma ação de exceção, mas onde estão os maiores aumentos de revisão da vida toda? E a gente estudou um pouquinho esses casos aqui. Eu fiquei intrigado com essa pergunta e estudei aqui um pouquinho no escritório quais são os melhores casos. E nós chegamos à conclusão de que o autônomo, quem contribuiu como autônomo depois de 94, como a maioria das pessoas passa a recolher no salário mínimo, por falta de informação de qual seria a contribuição correta, sua aposentadoria vem muito baixa. Então, vou dar um exemplo, que foi o exemplo que eu estava analisando há pouco, até fiz um vídeo sobre isso. O senhor Júlio, ele era bancário, trabalhou no Banco Safra na década de 80, década de 90, e posteriormente, antes de se aposentar, alguns anos antes, ele saiu do banco e abriu uma empresa, começou a trabalhar como autônomo, prestando serviços e recolhendo no mínimo. Sabe o que aconteceu? Todas aquelas contribuições obrigatórias que ele fez antes de julho de 94, em altos valores, quase todos os anos no teto, foram descartadas. Entrou como tempo de contribuição, mas o salário de contribuição em si não foi computado, trazendo um prejuízo gigante. Tanto que a aposentadoria dele hoje é de um salário mínimo. E com a revisão da vida toda, ela praticamente vai para R$5.000. É uma exceção, obviamente. Não são todos os casos. Atrasados superiores a R$300.000 é uma exceção. Não se iluda. Mas existem, são os melhores casos, mais vantajosos de revisão da vida toda. Então, quem trabalhava com carteira assinada antes de 94 e posteriormente a essa data, começou a contribuir como autônomo. São bons casos. A gente encontra altos valores de atrasados. Se você trabalhou antes de 94 registrado, contribuía com bons valores de forma obrigatória ao INSS, se aposentou posteriormente a essa data, posteriormente a 1999, tem aquele prazo de 10 anos que nós conversamos no início, mas posteriormente a essa data, contribuiu com menores valores, até mesmo como contribuinte individual, como autônomo, então a revisão da vida toda pode ser muito vantajosa para você. Se atentem ao prazo decadencial, a um cálculo feito de forma minuciosa, com análise documental, instruam, tragam desde o começo do processo toda a documentação. Importante, não entrem sozinho com a revisão da vida toda, ela é muito técnica e ela é para toda a sua vida. Então, pode trazer prejuízos no futuro. Pode ser que o senhor Júlio, que eu conversei há pouco, entrou sozinho com a ação, não conseguiu levar toda a documentação
e por isso o benefício dele continua no mesmo valor ou aumentou em R$500, sendo que ele poderia saltar esse benefício para 5 vezes, 4 vezes, né? O valor atual, em torno de R$5.000 seria um novo benefício. Tomem cuidado com isso e revisão da vida toda, ela merece muita atenção e cuidado, porque em muitos casos ela pode mudar a vida do aposentado. Boa sorte.